Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta primeira quarta-feira de março, juntinhos, buscando essa união, buscando essa comunhão de ideais, de pensamentos, de sentimentos, transmutando aqueles pensamentos e sentimentos negativos em pensamentos e sentimentos positivos, nos permitindo vivenciar esse momento de paz, nos permitindo estarmos aqui juntos, né? Nesta corrente de vibrações, para que uns auxiliemos os outros. E que nós possamos, ao término desse estudo, termos mais reflexões, mais aprendizados, e o intuito que nós queremos é que essas reflexões nos auxiliem para o agir diferente, para que nós possamos perceber, tendo um olhar diferente sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo, as nossas dores, as nossas dificuldades. É isso, vamos juntos aprendendo, vamos buscando evoluir nessa seara, porque a cada passo evolutivo mais nos aproximamos da verdadeira felicidade, quando seremos espíritos mais amorosos e continuaremos caminhando em busca da perfeição. Por enquanto estamos aqui, na lida, no aprendizado, mas com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Jesus, o nosso mestre maior, está conosco. Ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, nós sentimos a presença do mestre e nós rogamos a ele que abençoe a todos nós que estamos aqui juntinhos, que abençoe os nossos lares, os nossos amigos, os nossos familiares, que abençoe aqueles que trabalham nos nossos lares e que nós possamos ir fazendo desta uma corrente de luz que vai se expandindo e envolvendo a todos aqueles necessitados do bem maior, do amor, da paz no coração, da coragem, da vontade de viver e da certeza de que o nosso Pai é perfeito, é bondoso, é amoroso e que cuida de nós. Eu dou as boas-vindas a vocês que estão aqui online, mas que não colocaram sua mensagem no chat, mas que estão aqui ligados em orações, fazendo as vibrações. E também dou as boas-vindas a esses irmãos tão carinhosos que colocam as suas mensagens no chat. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos ver quem já está online aqui no chat. Vamos lá. Maria das Graças, boa noite, seja muito bem-vinda. Flora, secretária, boa noite. Antônio Freitas, boa noite. Carlos Eduardo. Rafael Ferreira, boa noite. Tita, Narcisa, Jacira Duval e Maurício Duval, boa noite para vocês, amigos queridos. Dona Zélia, boa noite. Suzana, Débora, Ricardo Grilo, boa noite. Já está conseguindo, Carlos Eduardo? Som e imagem está ok? Me deu retorno aí, tá? Ah, tá, já deu retorno. Paulo Parachim, David, Estelinha, Juliana, Norminha, Margarida Bessa, Marlene, Maria de Fátima, Rossi, Rafael, boa noite, de Belém. Já falei boa noite, né? Paulo Henrique, boa noite. Vitor, boa noite. Bartira, boa noite. Dona Celina, Vânia, boa noite. Quantos amigos queridos que estão há 2 anos nos auxiliando, né? Daqui uns dias
a gente está completando 2 anos, né? Quando nós tivemos aquele primeiro lockdown, se não me engano, foi 16 de março, por aí, e nós estreamos o estudo de oração, se não me engano, dia 23 ou 25, alguma coisa assim de março. Então, nós estaremos fazendo aniversário de 2 anos. Depois eu vou trazer algumas estatísticas, contar alguns casos aqui para a gente comemorar esse aniversário, tá bom? Bem, meus amigos, eu falei com vocês na semana passada que hoje nós procuraríamos entender um pouco melhor a questão das doenças psicossomáticas. A gente tem conseguido trilhar um caminho de aprendizado e vamos aprofundando um pouco em alguns temas, porque é muito interessante para nós. Nós fazemos o nosso estudo de oração segundas, quartas e sextas este ano. Eu busco, segundas e sextas, trazer temas mais voltados para o Evangelho, né? Nas obras de Emmanuel, André Luiz. Nas quartas, muitas das vezes, nós ficamos mais voltados para as obras de Joana de Ângeles e para essa costura que nós fazemos, trazendo a psicologia e o espiritismo juntos, ajudando a gente a compreender melhor essa questão da saúde, da doença, etc. Né? Então, hoje nós vamos falar aqui, eu trouxe as minhas anotações, né? Nós não temos a leitura de um livro específico, mas nós vamos conversando, né? É claro que esse tema, gente, daria um seminário que duraria a semana inteira, um congresso sobre esse tema, né? Eu não venho aqui com a ideia de fazer com que vocês sejam expert nesse tema, não. A nossa ideia é traduzir um pouquinho, né, do que são doenças psicossomáticas que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pode se enxergar aqui ou enxergar algum familiar, algum amigo, e a nossa ideia é termos uma noção para podermos fazer os encaminhamentos adequados com ações que facilitem a melhora dos sintomas, né? A cura de tudo aquilo que está acontecendo conosco ou com quem a gente conhece, ou no nosso trabalho, etc. Né? Então, a psicossomática, nós vamos conversar aqui, trazendo um pouquinho da psicologia, trazendo um pouquinho da doutrina espírita, e a gente vai perceber ao longo dessa conversa que tudo se encaixa. Porque a impressão que a gente tem é que existe uma verdade única, mas que nós vamos descobrindo facetas dessa verdade como um cristal lapidado, que cada momento a gente olha, né, uma faceta, e a gente vai aprendendo e vai conseguindo reconstruir este todo. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psicossomática e o espiritismo. Bom, vamos entender primeiro a etimologia, né, da palavra. Psicossoma, né? Psico vem de psique, que significa mente. Soma, corpo. Então, mente e corpo. Então, doenças psicossomáticas, né? A gente já começa a ter a ideia que são doenças que estão acontecendo, envolvendo a nossa mente e o nosso corpo físico, certo? Bom, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela ainda define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? O espiritismo, ele acrescenta, através até dos livros de Joana de Ângeles e tudo mais, colocando o ser com uma saúde, o ser integral, tendo uma saúde integral, cujo bem-estar ele é bio,
psicossociológico espiritual. Ou seja, leva em consideração, sim, os fatores biológicos, os psicológicos, os sociais e os espirituais, porque esses, sim, também influenciam o ser humano na sua passagem pela Terra, tá? Então, sempre que a gente fala em saúde e doença, nós não podemos, fazendo essa verdade mais ampla e ampliando o nosso olhar, nós temos que levar em consideração que todos nós somos espíritos em um corpo de carne e que nós vivenciamos vidas passadas. E a nossa existência atual, ela é influenciada em todos os aspectos pelas nossas experiências passadas e pelas nossas experiências desta vida. Porque senão nós teremos conclusões falhas e incompletas, certo? Bem, nós já entendemos, depois de muitas e muitas conversas, que o nosso corpo, ele é falador. O nosso corpo conversa conosco o tempo todo. Às vezes, nós que não escutamos e não damos a devida atenção, a gente precisa de parar e escutar o nosso corpo. Por quê? Cada célula do nosso corpo, são quantas, né? Quase que incontáveis, inúmeras células, né? Nós temos, cada célula do nosso corpo, elas reagem a cada pensamento que você tem ou a cada palavra que você fala. Então, está tudo interligado. Quando eu falo repetindo padrões de pensamento, de fala, isso me faz gerar posturas, né? Eu gero comportamentos e eu crio situações de confortos ou desconfortos para as minhas célulazinhas do meu corpo físico e do meu corpo espiritual. Por exemplo, quando a gente olha alguém na rua, vocês já notaram que tem gente que tem um olhar triste, né? Então, essa pessoa, se a gente for observar, tem muita gente que tem quase que a vida toda aquele olhar, uma tristeza, transparece pelo olhar, né? A gente vê isso em alguns artistas, cantores, a gente fala, nossa, mas fulano tem um olhar triste. Tem pessoas que têm o olhar bravo, né? E a gente olha e parece que a pessoa está brava. Tem pessoas que têm um rosto sombrio. Essa expressão na face, ela não é criada de um dia, né? Quando a gente lembra fulano, Beltrano, a gente se lembra, a gente tem uma imagem que a maior parte das vezes a gente vê alguém. É tão gostoso quando a gente conhece alguém que tem um sorriso e que na maior parte das vezes está dando um sorriso, ou sempre que nos vê, o rosto ilumina porque a pessoa sorri para nós, não é? Claro que tem dia que a gente está chateado, mas aquela imagem que a gente vai construindo do outro, este rosto, ele depende de muitas e muitas experiências, né? Então, a gente cria padrões de pensamentos, a gente cria padrões de sentimentos, de crenças pela vida, padrões de postura física, padrões de postura mental para todos nós. Entendido isso, nós podemos até dizer e compreender quando a gente sabe que somos espíritos encarnados em um corpo físico, que o nosso olhar para a doença precisa de mudar, porque a doença deixa de ser causa e a doença passa a ser consequência, proveniente das energias negativas que circulam no nosso corpo físico
e no nosso corpo espiritual. Então, esse controle das energias, para que as nossas energias sejam positivas ou negativas, né? Esse controle passa, né, pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, e está ali diretamente ligado, interagindo com o nosso corpo físico também, né? Então, nós possuímos energias negativas que geram doenças. Por quê? Porque nós ainda, como espíritos imperfeitos, somos todos, eu, você, somos todos ainda indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Lembra lá atrás que eu falei que a gente não escuta o nosso corpo? Pois é. E a gente não se escuta. A gente foge dos processos de autoconhecimento. Então, muitas vezes nós ficamos num processo de indisciplina. E quando nós estamos indisciplinados, a gente percebe que no universo existe uma lei de causa e efeito. Que se eu tenho um padrão A, eu vou ter uma consequência dentro do padrão A. Se eu tenho um padrão B, eu vou ter uma consequência dentro do padrão B. Então, se eu sou invigilante, indisciplinado, não escuto o meu corpo, eu estou sujeito a criar doenças. Porque eu estou deixando que energias, pensamentos e sentimentos negativos fiquem ali se comunicando no meu corpo, né? Bom, vários estudiosos da psicossomática e mentores espirituais, como a nossa mentora querida, nossa, né? Do Divaldo Franco, mas a gente fala nossa, que a gente ama a Joana de Ângeles. Para eles, a porcentagem quase total das enfermidades tem origem no psiquismo, tá? Olha a importância do nosso pensar, porque a gente cria padrões através dos nossos pensamentos. Então, orgulho, quem de nós não tem? Vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade, são vícios da nossa alma que já vêm há muitas vidas e que geram perturbações e doenças, tanto no corpo espiritual quanto no corpo físico. O corpo espiritual nós chamamos de perispírito, né? Que é esse envoltório que nós temos, né? Que dá forma ao nosso espírito, né? Então, a nossa cura física, ela está diretamente ligada à cura do nosso envoltório espiritual. Tem a coleção André Luiz, todos os livros, Missionários da Luz, Os Mensageiros, né? Todos os livros da coleção André Luiz têm inúmeros exemplos, porque ele conta as histórias dos tratamentos, né? Que são realizados. E ali, quando o espírito muda o padrão do pensamento, do sentimento, o espírito se cura, perdoa, minimiza a inveja, o orgulho e tudo mais, ele melhora o seu quadro clínico fisiológico, né? Por quê? Porque o espírito envolto nas vibrações positivas, ele forma novos pensamentos positivos e aí o corpo recebe tudo isso. Se os negativos geram doenças, os positivos geram saúde, saúde integral. Diante dessa introdução, nós nos perguntamos, né? Então, o que é a doença psicossomática? Né? As doenças psicossomáticas sempre existiram, né? No entanto, este termo é novo para a população, embora muito se tenha falado sobre elas, né? Então, nós estamos vivenciando uma época que grande parte da população está acometida com essas doenças. E muitos de nós
podemos também estar lidando com as nossas doenças psicossomáticas. É muito comum elas existirem. É muito comum nós estarmos vivenciando essas doenças. Por quê? Porque a mente com o corpo estão em constante comunicação. Mas tem muita gente que ainda acha e tem a ideia errônea, preconceituosa, de que tudo pode ser hipocondria, que a pessoa está com mania de doença, né? Pode achar que a pessoa está simulando, né? E não é nada disso. Inclusive, tem pessoas que se dão bem com os efeitos placebos, não é porque a pessoa está fingindo, é porque ela está com a mente doente. Então, às vezes, ela cria uma doença ainda ali na mente, mas que ainda não apareceu no corpo físico. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, é importante saber que doença psicossomática existe sim e tem de ser tratada, como qualquer outra, né? Então, esse termo psicossomático, como eu falei para vocês, ele é empregado, a doença psicossomática, para se referir às doenças, às patologias que pertencem tanto ao físico quanto ao psíquico. Então, doenças psicossomáticas são doenças que afetam diretamente a saúde mental e a saúde fisiológica. Então, nesse contexto, de uma forma generalizada, é como se os sintomas físicos, eles são consequência de sintomas emocionais e psicológicos, certo? Então, a saúde e a doença na nossa vida é o reflexo dos nossos pensamentos e das nossas crenças, que eu já falei para vocês, né? Então, o nosso corpo fala com a gente. Ele é um professor para nós. Então, ele nos avisa quando nós temos pensamentos, sentimentos e comportamentos que nos fazem mal. Por isso, nós precisamos de estar atentos, tá? André Luiz, o autor espiritual, o mentor de Chico Xavier, ele afirma o seguinte: se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções, e se essa mente alimenta paixões como o ódio, a inveja, as ideias de vingança, essa mente entrará em sintonia com irmãos do plano espiritual que também emitirão fluidos maléficos. Então, o perispírito do encarnado fica impregnado tanto de energias e vibrações negativas dele próprio, quanto daqueles espíritos que estão na mesma sintonia mental. E isso pode levar também a doenças. Então, aqui, André Luiz vai além. Não é só a nossa mente, mas é a conexão com outra mente doente como a minha. Colocando aí um processo de obsessão também importante, né? Para a gente poder perceber que todos os meus pensamentos atraem energias positivas ou negativas. Se eu tenho energias positivas, eu vou atrair um tipo de grupo de espíritos. Se minhas energias estão negativas, eu vou atrair outro grupo diferente de espíritos, que também vão influenciar a minha mente, os meus sentimentos, meus pensamentos e a instalação das doenças no meu corpo físico, certo? Bom, tem um livro chamado Plenitude, e psicografado pelo nosso querido Divaldo, que Joana de Ângeles fala o seguinte: as doenças são um dos tipos de sofrimentos físicos. E Joana fala que as nossas paixões e os nossos conflitos
geram desarmonia nas nossas defesas orgânicas, as quais cedem vazão para micróbios e vírus que destroem a nossa imunidade. Então, Joana traz aquela coisa que a gente sabe, né? Que o estresse, que o desequilíbrio elimina a nossa imunidade e nós ficamos mais propensos a adoecer através do contato com vírus, bactérias e outros agentes nocivos, né? Neste mesmo livro, Joana diz o seguinte: a doença, todavia, é um resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Olha que interessante. A doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo, sim, mas em razão da fragilidade emocional do espírito que o habita, né? Então, por isso que muitas vezes os medicamentos, apenas os medicamentos, eles matam, sim, os vírus, as bactérias, mas eles não restituem o equilíbrio como se deseja, né? Por quê? Porque os medicamentos não irradiam essa força mental, esse equilíbrio emocional que a gente necessita para restituir a nossa saúde. Portanto, padrões persistentes de pensamentos e crenças negativos adoecem a mente e criam uma sintonia com irmãos desequilibrados e também desequilibram o funcionamento do corpo físico. Aqui é o resumo de tudo que a gente precisa de estar atento. Vou até repetir. Padrões persistentes de pensamentos e crenças negativas adoecem a nossa mente e criam uma sintonia com irmãos desequilibrados, encarnados ou desencarnados. E também desequilibram o funcionamento do nosso corpo físico. Ou seja, corpo, mente, espírito desequilibrado. A doença está criada. Entendem por que a doença é vista como consequência desses casos? Bom, mas nós vamos resumir aqui, só título didático, nós vamos classificar 2 tipos de doenças psicossomáticas, tá bom? No geral do geral. Primeiro, é o que a gente chama as doenças psicossomáticas de conversão psíquica, ou seja, você sente os sintomas orgânicos, mas nenhum tipo de exame clínico identifica a doença, né? Então, isso é muito visto, por exemplo, numa síndrome do pânico, uma crise de pânico. A pessoa vai para o pronto-socorro com taquicardia, achando que não está respirando, que está infartando, chega lá, faz todos os exames e não tem nada. Mas a pessoa está sofrendo todos aqueles sintomas, certo? Então, esse é um grupo, aquele grupo que a gente sente algo no físico, mas é uma projeção da nossa mente, porque os exames fisiológicos não indicam nada, certo? Quando eu estava na faculdade, conheci um caso muito interessante, porque tinha uma mulher que ela chegou na nossa sala para atendimento, ela devia de ter uns 40 anos, e ela chegou numa cadeira de rodas. E aí, o professor de psiquiatria, né, ele nos mostrou todos os exames naquela década de 80 que se tinha para avaliar. Todos os exames plenamente normais. Mas ela sentia que ela tinha algo nas pernas, que as pernas estavam paralisadas e ela não conseguia ficar em pé. Então, sempre que eles buscavam buscá-la, assim, e levantá-la, ela caía, como se fosse uma pessoa paralítica, entendeu? E ela não tinha absolutamente nada. Olha para vocês verem que coisa. O
O segundo grupo de doenças psicossomáticas é a somatização propriamente dita. Então, a energia psíquica é descarregada no corpo e aí forma as lesões que são diagnosticadas em exames e até em raio-x. Entendeu? Então, você nunca teve uma coisa e, de repente, aparece aquilo ali. Você, às vezes, não sabe a causa, né? Mas aparece. Então, isso acontece muito pós-trauma, né? Às vezes, a gente tem um trauma, passa por um susto, e você descarrega aquela emoção no seu corpo e você verdadeiramente adoece o corpo físico, constatado através de exames. Certo? Bom, então, no fundo, a gente percebe que a doença psicossomática, ela é uma válvula de escape, né? Para sentimentos e emoções que nós não estamos conseguindo lidar. Então, nós estamos jogando isso de alguma forma, né? Porque nós não conseguimos segurar tudo isso dentro de nós. Então, às vezes, você passa uma raiva muito grande no trabalho e aparece com herpes aqui. A pessoa tem uma herpes ou um herpes zoster porque ficou muito estressada, nervosa, chateada, preocupada. Às vezes você passa um susto na estrada, você está dirigindo, dá uma freada, passa um medo e tal, de repente você tem uma dor de barriga tremenda, né? E você não estava com nada, não comeu nada, nada que justifique, e você fica 24 horas no banheiro. O que é isso? Você joga todo aquele excesso, né, nessa válvula de escape, tem que sair de alguma forma, certo? Então, quando aparece a doença, te chama a atenção, porque o seu corpo está falando, estou cansado, estou cansado, estou cansado, você não para. Então, aí surge as muitas doenças psicossomáticas que existem, né? O que é importante é a gente saber que nós precisamos aceitar o fato de que nós não estamos dando conta. Nós não podemos ser nossos algozes. Nós estamos aqui conversando, né, uns com os outros aqui, refletindo sobre esse tema, não é para se culpar, para se cobrar e para ser um algoz. Pelo contrário, nós estamos aqui para a gente poder entender e nos acolher com muita amorosidade. É a gente pensar, coitado, como você estava sofrendo, como eu não percebi isso antes? E nos acolher com muito amor, sabe? A gente perceber que tem alguém e não falar, nossa, que frescura. Todas as vezes que a pessoa vai falar em público, vem com dor de barriga, que sabe? Não, nós não podemos pensar que é frescura, que é invenção, nada disso. É sofrimento que está sendo traduzido através de um adoecimento. E nós temos que ter o amor envolvendo a nós mesmos, se estivermos neste processo, e nos perdoarmos pela nossa fragilidade, por não estarmos dando conta, e perdoarmos aqueles que nós convivemos. Quantos adolescentes suicidaram? Quantos? Inúmeros. Na nossa cidade, sabe? Não estavam dando conta de levar adiante a vida. Não se olharam. E isso poderia ser evitado se tivesse escutado o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Quantos de nós estamos no limite do limite e não conseguimos lidar com a situação, estamos perdidos, sabemos que precisamos de fazer algo, mas não sabemos exatamente o que, como, quando, com quem, o que eu faço. É amor que nós precisamos despertar nos nossos corações.
Eu estou sempre repetindo que nós precisamos ficar atentos ao que o nosso corpo fala, né? Então, tem algumas características que são mais evidentes, mais fáceis da gente observar, porque podem ser indicativos de sinais de doenças psicossomáticas se instalando, tá? Mas eu não quero dizer que tudo que eu vou falar aqui com vocês, que são exemplos, né, de sinais, que tudo isso seja uma doença psicossomática, ou tudo isso seja um fundo emocional. Não, não estou dizendo isso. Nós sabemos que nós temos as nossas doenças kármicas, já planejadas antes mesmo de encarnarmos, as nossas dores, as nossas curas, as nossas missões. Então, nada é taxativo, é linear. Eu vou dar para vocês alguns exemplos para vocês passarem a escutar o corpo de vocês. Porque se todas as vezes que eu faço algo aparece tal sintoma, então eu tenho que ficar atento. Porque tem uma emoção ali por detrás que eu vou saber. Muitas doenças psicossomáticas acabam no cardiologista, no gastroenterologista, e muitos pedem a ajuda do psicólogo porque percebem que só o medicamento não vai cuidar daquilo ali. E se eu não mudar meu padrão de pensamento, de vida, de sentimento, de olhar para o outro, essas repetições vão acontecer e vão ficando até crônicas. Então a pessoa fala, mas eu tenho dor de cabeça crônica, né? E, de repente, o medicamento alopático para aquela dor de cabeça, ele é maravilhoso, porque ele vai te tirar daquele sintoma. Mas ele não vai trabalhar a causa, muitas vezes. E muitas vezes a causa é emocional, que se liga ao espiritual. Entende? Então, olha só. Algumas características que ficam muito evidentes em várias doenças psicossomáticas. Alterações gástricas, como enjoo, dores, queimação, gastrite nervosa. Eu não tinha e passo a ter, mas eu mudei de trabalho. Depois que eu estou nesse trabalho, parece que o meu sistema digestivo não está legal. Fique atento, tá? Insônia, sempre dormi bem, não sei o que está me acontecendo agora. Qual o sentimento que tem por detrás disso? Manchas roxas e avermelhadas pelo corpo, dores de cabeça constantes sem motivo aparente, sensação de sufocamento, de falta de ar, batimento cardíaco acelerado, sem ter nada físico que mostrasse isso, queixas de dores generalizadas, tem hora que dói, não sei nem precisar aonde, cada dia uma dor que chega, né? Fadiga sem causa aparente, falta de concentração, irritabilidade, sonolência, desânimo, sensação de fraqueza, dores pelo corpo, né? Dores nas juntas, esquecimentos. Tudo isso são sinais que o corpo está mostrando que tem algo que não está bacana. E que às vezes está num nível ainda, do emocional e ainda não se constituiu ainda um problema físico, né? Às vezes, trabalhando essas emoções, a gente consegue, trabalhando os pensamentos, a gente consegue que não se agrave esses quadros. Um outro ponto muito importante da gente olhar é o conflito que estabelece no corpo e mente, né? Então, o paciente, ele se deixa tomar por emoções negativas e sustenta o mal-estar físico e psíquico, né?
Porque às vezes a pessoa tem um desequilíbrio, sente uma raiva muito grande e aí se desequilibra todinho, né? E parece que vai ter um AVC. Porque não consegue lidar com essa emoção e gera um desequilíbrio como se fosse um choque no seu corpo físico, né? Então, isso pode impactar o sistema imunológico. Então, às vezes, a pessoa passa por uma dificuldade e cai de cama gripada depois. É muito comum a gente cuidar de alguém, ficar no estresse, o medo de perder o outro e tudo mais, e depois a gente adoece. A nossa imunidade vai lá para baixo, né? Então, é importante a gente estar atento a sintomas depressivos que chegam, ou transtornos de ansiedade, né? A preocupação até com doenças futuras, né? Ou quando eu vou tomando medicamentos e parece que nenhum do medicamento dá certo, ou todos os efeitos colaterais acontecem comigo e parece que eu não consigo me tratar. Tudo isso eu preciso de prestar atenção, porque minha mente e meu corpo, em sintonia com meu espírito, estão conversando entre eles. E eu preciso de decifrar o que eles estão querendo me falar, né? Então, como é que essas doenças psicossomáticas se desenvolvem? Um primeiro ponto, que é um gatilho importante, é o estresse. Então, o estresse, ele está diretamente relacionado ao surgimento de doenças psicossomáticas. Não é só o estresse no trabalho. O estresse de filhos, né? A pandemia trouxe muita gente com estresse, porque tinha que ficar com 3, 4 meninos. O estresse financeiro, o estresse emocional de um luto, né? Então, o estresse está presente em vários setores da vida da pessoa. E que se ele não tiver um controle, não tiver uma eficácia no seu tratamento, ele pode levar a pessoa a adoecer sim, né? O estresse do estudo, então pessoas em época de prova, às vezes apresenta muita coisa. Às vezes o meu estresse vem de uma autocobrança minha, de prestar o vestibular. E os meus pais estão de boa, pode fazer federal, particular, você quem vê, mas eu me cobro. E aí eu me estresso. E aí adoeço. Posso entrar com crise de ansiedade, posso entrar com questões de pele, né? Eu tive uma paciente que apresentou vitiligo com 11 anos de idade. Ela era muito ligada à a avó dela faleceu. Passados 2 meses, ela começou um vitiligo. Entendeu? Ela não deu conta de conversar, de expressar. Tem que tratar? Tem. Mas tem que tratar do sentimento que provocou aquilo também, né? Senão o tratamento fica no raso. Então, nós precisamos de entender que tem momentos que a gente precisa de canalizar aquela energia para outros pontos. Por isso que tem muita gente que vai dar uma corrida no final do dia, né? Tem pessoas que começam o dia fazendo uma atividade física ou uma meditação. Tem gente que à noite vai para academia ou para yoga, né? Mas nós vamos canalizar para outra coisa. Tem gente que vai para uma aula de culinária, para um curso de vinhos, etc. Nós é que sabemos para qual canal nós vamos para nos acalmar e para não potencializar esse estresse. Mas ficar sem fazer nada é uma bomba relógio. Bom, então a vida altamente estressante, ela é apenas uma questão de time, um tempinho, porque ela vai levar a pessoa a atingir um esgotamento psicológico. E aí o esgotamento psicológico ele pode vir não com uma, mas com várias doenças psicossomáticas. Então a pessoa que ao mesmo tempo parece que cada dia surge uma coisa nova. É o esgotamento, chegou no limite do limite. Então, se eu estou com estresse, eu preciso de canalizar. Não é vantagem, tá? Ser workaholic,
não é vantagem. De ficar de segunda a segunda trabalhando sem parar um minuto, não é vantagem. Não ter tempo para nada nem para si, não. Isso é descuido consigo mesmo, tá? Então, nós precisamos, nem que seja 10 minutinhos. Então, eu sento nessa cadeira para atender, eu não posso atender emendado, eu tenho que ter 5 minutos para levantar, ir ao banheiro, tomar água, dar uma volta, andar, para o joelho não ficar paralisado horas, né? Então, isso é disciplina e cuidado comigo mesmo. Claro que se eu vou fazer um projeto, né, a semana da organização do meu casamento, eu vou trabalhar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, mas depois eu paro e vou viajar, né? Então é isso. Nós precisamos de canalizar para outros pontos, para o estresse não ser um empecilho, porque o estresse ele impede o bem-estar psicossocial e espiritual, né? Porque pode vir raiva junto, pode vir cobranças dos outros para entrarem no seu ritmo ou para fazerem aquilo que você não dá conta, e por aí vai. Então, além do estresse, os ambientes tóxicos, eles ajudam o desenvolvimento das doenças psicossomáticas. A permanência no ambiente tóxico, seja familiar, profissional, ou a nutrição de relações tóxicas, elas levam o outro a adoecer, né? E o que acontece? A saúde mental da pessoa fica debilitada, né? Então, eu preciso de trabalhar esse ambiente. E se eu não posso, por algum motivo, sair disso, eu preciso de olhar de uma forma diferente, de me impor, para não ficar a boca aberta recebendo toda a toxicidade do outro, né? Então, se eu estou no ambiente tóxico, se o outro está me anulando, se o outro está sendo violento, verbalmente, emocionalmente, eu preciso de me fortalecer para saber lidar com isso. Porque tem gente que adoece, né? No livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz fala o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos e intoxicar os seus tecidos, o organismo perispiritual pode absorver elementos que degradam, com reflexos sobre as células materiais. Então, quando eu recebo a toxicidade emocional do outro, a negatividade no ambiente biopsicossocial, eu posso adoecer o meu corpo físico. Então, constantemente, nós estamos recebendo energia vital. Quem criou a energia de vida? Quem criou a vida no universo? O nosso Pai. Essa energia vital, ela vem do cosmos, do universo. Ela vem da nossa alimentação, da nossa respiração, da irradiação do que as pessoas me enviam de energia, né? E do que eu envio às pessoas. A recepção e a emissão de energias boas ou más. Então, a energia que eu mando para o outro está carregada da nossa carga energética. Quando eu fico sendo um lixeiro e pegando tudo de ruim, de tóxico do outro e fico guardando comigo, quando eu chego na minha casa, eu despejo no meu bebê, nos meus filhos, levo aqueles acompanhantes espirituais ruins. Então, eu me adoeço e adoeço o outro, né? Então, as doenças psicossomáticas se desenvolvem em fatores como estresse, ambientes tóxicos, né? Terceiro, desenvolvimento de emoções negativas intensas. Então, as pessoas tendem
a desenvolver emoções negativas intensas e muito frequentes e alimentam pensamentos que correspondem a estados emocionais muito ruins, gerando o quê? Baixa autoestima, insegurança, complexo de rejeição, e eu vou me detonando. Ao invés de me fortalecendo, essas emoções negativas e intensas vão me enfraquecendo, me adoecendo a cada dia. E tem também, como fator, a predisposição originária de heranças familiares. Tem questões genéticas, fisiológicas? Tem? Tem, né? Nesse sentido, né, quando os nossos pais tiveram esses transtornos, a gente costuma ser mais suscetível a desenvolvê-los, como qualquer um deles, né? Então, gente, nós temos que saber que esse terreno todo que eu falei aqui são terrenos férteis para transformar o psicológico doente em um psicossomático doente, certo? Então, o corpo ele passa a sentir os efeitos da sobrecarga emocional e inicia a manifestação dos sintomas aparentemente inexplicáveis. Eu não sei por que hoje me deu uma dor de cabeça, não sei por que estou com uma alergia essa semana, né? Sem relação aparente. Os exames médicos muitas vezes não conseguem indicar no físico, né? E aí nós precisamos de abrir os nossos olhos e perceber, opa, está chegando uma doença psicossomática, alguns itens aí que eu preciso de ficar atentos. Então, muita atenção, porque tem algumas doenças psicossomáticas mais simples da gente perceber, né? Todo sintoma físico, a gente presta atenção para ver a emoção, o momento que eu estava vivenciando quando aquilo chegou, qualquer sintoma físico. Então, eu começo a ter gripes e resfriados constantes. Ops, começo a ter dor de garganta, eu não tinha. Eu não era alérgico, e de repente eu fico alérgico, me dá rinite, começa uma asma. Na infância eu nem tinha, rinites, problemas de pele surgindo, dores musculares, articulares, dor de cabeça, dor nas costas, nas pernas, nos braços. Começa a surgir tudo isso. Tumores benignos, né? Infecções constantes. Então, qualquer sintoma físico que começa a surgir, eu preciso de ficar atenta. Por que eu estou adoecendo tanto? E aí eu preciso de pegar aquele quebra-cabeça do autoconhecimento e buscar saber o que está acontecendo. Eu tenho que verificar primeiro se não tem uma origem orgânica, certo? Tem que olhar. Se não encontra essa origem orgânica, eu vou procurar as emoções. E mesmo que eu encontre, eu procuro saber. Engraçado. Todas as vezes que eu termino o relacionamento, depois eu tenho dores nas costas. O que significa isso? Aí eu preciso de compreender para ver qual que era o padrão do relacionamento, o que eu senti aquilo ali, né? Aí eu tenho que verificar se eu tive algum grande susto, briga, alguma questão no trabalho complicada, ou se eu estou sem descansar há muito tempo, né? Se tem uma pressão no ambiente que eu estou, se tem algum fato significativo, alguma morte, alguma promoção, mudança de cidade, de trabalho, né? A chegada de um membro novo na família. Por quê? Se eu não encontro um equilíbrio, uma harmonia emocional, espiritual e fisiológica, então eu preciso de descobrir onde está a desarmonia para que eu possa tratar. E qual que é a profilaxia? Como que eu evito isso, né? Eu preciso de cuidar da minha conduta mental, porque a mente é o gerador de tudo isso. E onde está a nossa mente?
a nossa mente, nós levamos com a gente. Porque ali as lembranças das vidas passadas, do que éramos, as nossas culpas por erros de outras vidas, nós trazemos. Está na nossa mente. Então, eu preciso de conhecer, trabalhar, perdoar, me ajudar, ajudar o outro, e por assim vai. Né? Os tratamentos. Eu preciso, se é uma origem, né, física, emocional, eu preciso de tratar esses dois pontos. Então, só o tratamento físico vai solucionar? Não. Vai minimizar, vai aliviar? Claro. Né? Você está ali sem respirar, espirrando, tossindo, com rinite, você vai tomar um remédio. Mas se ficar só nisso, você vai tomar esse remédio 20 anos, não vai passar. Precisa de tratar aquilo que provocou. Né? Então, nós precisamos de colocar o tratamento psicológico junto, para ajudar o nosso processo de autoconhecimento, onde nós vamos nos descobrir, para nos ajudar a mudar as crenças, os padrões de relacionamento que nós temos, os padrões de sentimentos, para equilibrar as nossas emoções, para nos fortalecer, para que a gente possa lidar melhor com aquilo que são os baques da nossa vida. Né? O tratamento complementar é importante? Sim, é claro que é importante. Então, se você está com uma dor na coluna e você quer entrar com uma acupuntura, as fitoterapias, as homeopatias, né, os reikis, tudo isso é importantíssimo. Se você acredita e sente que isso te equilibra o seu físico emocional, então sim, é importante. E o tratamento espiritual é importante? Sim, por quê? Porque todos os nossos pensamentos estão nos conectando a outros espíritos. As nossas emoções também, encarnados ou desencarnados. Então, estudo, passe, tratamento de desobsessão, se for necessário, culto no lar, orações, leituras edificantes, águas fluidificadas. Esse nosso momento aqui é um tratamento, né? É importante. Então, os males sempre vão continuar existindo se não forem tratadas as causas, certo? Então, às vezes, você pega uma criança que tem infecção urinária de repetição, você dá antibiótico 5 vezes, 10 vezes por ano. Se não descobrir que tinha um estreitamento de uretra e fizer ali a intervenção cirúrgica, ela não vai parar de ter. Se a minha ira, a minha raiva está me atormentando e me atrapalhando socialmente, emocionalmente, espiritualmente, eu preciso de trabalhar essa raiva e essa ira. E assim vai. Então, todo problema, né, não tem solução superficial e enganosa. Não. Nós precisamos de tratar tudo com muita vontade de ampliar a nossa mente e o nosso olhar para cuidar. Todo problema, toda frustração, toda emoção em desequilíbrio que for tratada adequadamente, ela nos fortalece. Então, a nossa personalidade, a nossa psique, tudo fica mais forte quando a gente resolve ir a fundo, tratar as causas de tudo aquilo que gerou isso na gente, né? Então, não tem fracasso, tem aprendizado. Só para dar um exemplo para vocês. Joana fala o espiritismo, a psicologia, a medicina já reconhece a existência da importância de padrões de pensamentos e sentimentos que colocam as pessoas em desalinho. Eu trouxe alguns aqui de exemplo para vocês que eu peguei. Esses aqui eu olhei nos estudos da Lois Hay, que na década de 80 ela já falou no que ela chamava de metafísica, né?
para mudança de padrão, de pensamento e de sentimento para poder auxiliar. Lois Hay estava diagnosticada com um câncer na vagina que havia se espalhado para o seu aparelho reprodutor. Ela pediu um tempo e ela tentou colocar em prática tudo o que ela havia estudado. Ela precisava de mudar o padrão de pensamento dela. Ela pediu um tempo para o médico antes de se submeter à cirurgia e à quimioterapia. E ela começou com as afirmações várias vezes ao dia e percebeu que a falta do perdão de quem havia abusado poderia ser a causa. E ela buscou perdoar estas pessoas que foi mais de uma vez ela abusada, né? Sexualmente. E assim ela se libertou daquele peso. E ela olhou para o outro como um doente em altíssimo grau de gravidade. E Louise começou a mudar o padrão e a se gostar porque ela se odiava, ela se culpava por tudo isso. Né? E aí ela começa a estudar. Quando ela volta, né, de onde ela estava, ela foi para o Hotel Fazenda, ela aprendeu a meditar, fez yoga, fez as meditações e tudo mais. Ela volta e faz o exame para poder fazer a cirurgia. Ela fez um PET scan e não tinha mais nenhuma célula com câncer. 100% curada. Eu não estou querendo dizer para as pessoas não tomarem remédio, nada disso não. Eu estou querendo dizer que é um aliado maravilhoso trabalhar a causa das nossas doenças. Faça sim o seu tratamento físico, faça a sua quimioterapia, faça o seu tratamento com corticoide, faça o seu tratamento com antibiótico, com tudo que for necessário. Porque nós validamos a ciência e a medicina, a doutrina espírita valida. Ela em momento nenhum pede que a gente abandone o tratamento físico, não. Mas se você puder aliar a ele a mudança das suas crenças, dos seus padrões de pensamento, você pode se curar. Aqui alguns exemplos. A ansiedade. Pessoas que estão sem confiança no fluxo e no processo da vida. Querem controlar, né? Então, a frase que várias vezes as pessoas podem falar: eu me amo e me aprovo, confio no processo da vida, eu estou seguro. Os estudos mostraram que coceiras mexem com culpas pelo passado, pode ser passado de outra vida que vem para o nosso inconsciente, o remorso. Então, a afirmação, amorosamente eu me perdoo, eu sou livre, ajuda no seu tratamento. A dor, vem novamente a culpa, o desejo de punição, de não se achar bom o bastante. A afirmação, o passado acabou, eu escolho me amar e me aprovar agora. A azia, tem por detrás o medo que aperta. A afirmação, eu respiro fundo e livremente, porque eu estou seguro e confio no processo da vida. E assim são centenas de doenças, de afirmações, né, que existem, porque o nosso corpo fala. E se a gente consegue olhar para a gente com mais amor, olhar com mais amor para aqueles que estão nessa luta, nós conseguimos começar a estradinha da caminhada para a cura. E se nós nos curarmos um pouco de alguns padrões nesta vida, estaremos preparando colheitas de amorosidade na próxima vida. Então vamos buscar todos os tratamentos possíveis, né, que calarem no nosso coração. Eu, por exemplo, eu gosto e confio na acupuntura. Tem gente que não se dá bem, que não consegue. Então é cada um olhando para si. Porque quando você joga para o universo vai te mandar alguma resposta e você vai encontrar alguma técnica
algum profissional que possa te ajudar a se conhecer, a se aceitar, a se compreender. E assim nós estaremos construindo saúde. E o que eu desejo hoje é saúde para você, saúde para todos, saúde para mim, para todos os que eu amo. E que possamos voltar na próxima vida mais sabidinhos um pouquinho, né? Para construirmos mais e mais melhores pensamentos. Mas nessa vida ainda dá para trabalhar muita coisa. Vamos trabalhar as culpas, as tristezas, as melancolias, as raivas, os ódios, as invejas, etc. Hoje nós estamos aqui, tendo a consciência de que somos espírito, portador de uma mente, encarnado em corpo físico. E isso é maravilhoso. Olhe-se de forma diferente e siga adiante, porque você vai vencer. Todos nós venceremos. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos, respire profundamente, acalmando o seu coração. Mas imagine como se estivesse te envolvendo uma luz rosa, bebê. Aquele rosa que é ternura, que é amor, que é a cor do alto amor. E deixe essa energia maravilhosa te envolver. Fique nesse padrão de alto amor, enquanto nós finalizamos com a nossa prece. Pai de infinita bondade, obrigada por este momento. Obrigada por estarmos juntos aqui nessas reflexões. Nós jogamos para o universo, Pai, o nosso desejo de termos as intuições de procurarmos livros, diálogos com algumas pessoas, que os profissionais que tenham essa noção possam surgir na nossa caminhada e assim nós possamos continuar cuidando do nosso emocional, do nosso físico, e que nós, cansados, com tantas lutas nessa vida que exige de nós, tantos momentos de dedicação intensa, nós sentimos, Pai, a presença de Jesus e colocamos as nossas cabeças nesse ombro querido, amigo. Ele sabe do que necessitamos. E neste abraço, nós recebemos essa luz imensa que nos fortalece, nos ilumina e vai nos auxiliar a continuar a caminhada. Mas pedimos, Jesus, que o Senhor envolva com essa luz todos nós aqui online, todos que se encontram nas nossas cidades, que o nosso Brasil seja envolvido com essa luz, que o nosso mundo terra seja envolvido, que os corações cansados, sofridos, que estão nessas guerras sociais ou nas suas guerras internas, possam receber a sua luz e se sentirem amparados. Que todos aqueles que passam por carnes e provações mais difíceis ainda, possam ser fortalecidos para as vitórias conseguidas nesta vida. Assim, nós neste momento, sentindo os nossos lares iluminados, sentindo que todos nós formamos essa corrente de luz, de orações, nós rogamos paz para a humanidade e paz para os nossos corações. Finalizando este momento dizendo obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada, José. Obrigada aos mentores espirituais presentes, aos nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Obrigada a todos os presentes. Que assim seja. Pois bem, amigos, eu espero que tenham podido colaborar um pouquinho com cada um de vocês para essas reflexões.
e que nós possamos nos encontrar na sexta-feira, às 18 horas, no nosso próximo estudo e oração. Um forte abraço, a minha gratidão por permitirem que nós continuemos com este trabalho de amor. Até sexta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite a todos.